Então, pessoal, vamos continuar a falar sobre logaritmo. E neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto que aparece muito em provas, que são as condições de existência do logaritmo. Condições de existência, abreviado CE. Como nós vimos, nós calculamos o log desse jeito aqui, ó. Log na base b de n igual a y, c somente c, b elevado a y igual a n. Aí você retruca, com muita razão. Paulo, você errou. Você colocou y em vez de x. Pois é, mas eu não errei não. De agora em diante, para não confundir na hora dos exercícios, nós vamos chamar o logaritmo de y e não de x. Então, para ser bem direto, vamos começar logo com um exemplo. Calcule o logaritmo a seguir. Log na base 0 de 3. Então vai ficar assim, ó. O 0 é a base, né? 0 elevado a y, que vai para lá, é igual a 3, que vem para cá. Inverte aqui. Ou eu empurro. 0 elevado a y é igual a 3. E aí eu vou tentar calcular o y. Mas aí surge um problema. Não existe na face da Terra ou no universo nenhum expoente que eu coloque em cima da base 0 para dar o resultado 3. 0 elevado a 1 vai dar quanto? 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que dá quanto? 0. 0 elevado a 3 dá 0. Por isso eu tenho que dizer que o log na base 0 de 3 não existe. Ou o log de 3 na base 0 não existe. Aliás, o log na base 0 de qualquer número não existe. Esse sinal aqui quer dizer não existe. É um E ao contrário riscado. Então, no quadro a seguir, nesse quadro aí, eu vou citar as condições, vou dizer quando é impossível calcular o log e vou dar um exemplo para cada impossibilidade dessas aqui. Vamos ver então o primeiro caso, em que b tem que ser maior do que 0. Se a base é maior do que 0, ela não pode ser 0. E ela não pode ser menor do que 0, não pode ser negativa. Ou seja, dessa condição aqui decorrem duas impossibilidades. A primeira, nós já vimos. Se a base for 0, eu não tenho como calcular o logaritmo. O logaritmo não existe, como nós vimos aqui. Já a segunda impossibilidade, que é decorrente dessa condição de b ser maior do que 0, de b ser positivo, é a impossibilidade de b ser negativo, ser menor do que 0. b também não pode ser negativo. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Log na base menos 2 de 8. Como eu não sei o valor, eu vou igualar a y. E eu vou ter log na base menos 2 de 8 é igual a y. Convertendo para exponencial, menos 2 elevado a y é igual a 8. Aí eu vejo que o y não existe. Ué, y não existe? Vamos ver. Uma pessoa desavisada pode pensar assim, existe sim. Y vai ser igual a 3, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Mas isso não é verdade, porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Aí alguém diz, então é menos 3. Não é não. Não é não. Vamos ver. Menos 2 elevado a menos 3. Potência negativa eu inverto. Vai dar 1 dividido por menos 2 elevado ao cubo, dá 1 dividido por menos 8, dá menos 1 oitavo. Também não dá 8. Com isso, eu concluo que a base não pode ser negativa. E como nós vimos, não pode ser igual a 0. Então essa é a primeira condição. A base tem que ser maior do que 0, positiva. Tudo bem, mas e qual é a segunda condição? A segunda condição é que a base tem que ser diferente de 1. Então vamos ver o que acontece se a base for igual a 1. Vamos ver através de um exemplo também. Esse aqui, ó. Calcule o log na base 1 de 3. Ele vai ser igual a quanto? Como nós calculamos? Nós fazemos como sempre, né? Nós igualamos a uma incógnita e calculamos o valor dessa incógnita. Assim,
log na base 1 de 3 é igual a P. E dessa vez eu chamei a incógnita de P. Mudamos lá, ó. B elevado a P é igual a N. Não vai ser X, não vai ser Y, para não confundir. Na verdade, não importa a letra, tá? Então nós vamos colocar P, P de potência. Aí eu converto esse log no exponencial, né? Se o log na base 1 de 3 é igual a P, então 1 elevado a P vai ser igual a 3. E aí eu tento calcular o P, só que acontece um problema. Não existe expoente algum que eu coloque em cima da base 1 para chegar ao resultado 3. Porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Nunca vai dar 3. Com isso eu concluo que o log na base 1 de 3 não existe. E eu concluo também que o log na base 1 de qualquer número não existe. A base não pode ser 1. Daí vem a segunda condição de existência do logaritmo. A base tem que ser diferente de 1. Agora vamos ver a terceira e última condição de existência do logaritmo, com relação ao logaritmando. O logaritmando n vai ter que ser maior do que zero. Ele tem que ser positivo. Então ele não vai poder ser nem igual a zero e nem negativo. Vamos ver o primeiro caso. Se n fosse igual a zero, o que aconteceria? Nós não teríamos o logaritmo. Mas por quê? Vamos ver através de um exemplo. Log na base 2 de zero vai ser igual a quanto? Nós já sabemos que não existe. O log de zero em qualquer base não existe. Mas vamos entender por quê. Olha lá. Log na base 2 de zero igual a P. Como é que faz? 2 elevado a P igual a zero. Aí você me diz, se P for zero, vai dar zero. Não vai dar não. Olha lá. 2 elevado a zero vai ser igual a quanto? A 1. Então, traçando o gráfico de 2 elevado a P, ou 2 elevado a Y, ou 2 elevado a X, não importa a letra, eu vejo uma curva exponencial e crescente, mas que nunca vai tocar o eixo horizontal, porque o n, o logaritmando, nunca vai dar zero. Então, o logaritmo de zero na base 2 não existe. E mais, o logaritmo de zero em qualquer base, B, não existe. Vamos verificar por que o logaritmando n não pode ser menor que zero, não pode ser negativo. No exemplo, log na base 2 de menos 4. Eu faço log na base 2 de menos 4 é igual a P, C e somente C, 2 elevado a P igual a menos 4. 2 elevado a P igual a menos 4. Aí alguém pode dizer, essa é fácil, é 2, porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Mas não é não. 2 elevado a 2 é igual a 4 e não menos 4, como nós precisamos aqui. Vamos entender então. Nós vimos que a base tem que ser positiva, maior do que zero. E o que acontece? Não existe nenhum expoente que eu coloque em cima de uma base positiva que me dê um resultado negativo. Quando o logaritmando n for negativo, o logaritmo não vai existir. Vamos rever o que nós vimos. Nós vimos aqui as condições de existência do logaritmo, CE. Aqui no quadro, com relação à base, a base tem que ser maior do que zero e a base tem que ser diferente de 1. Com relação ao logaritmando, o logaritmando n tem que ser maior do que zero. E eu também posso escrever assim, b maior do que zero e b diferente de 1, ou 0 menor que b diferente de 1. Aí você me diz, não entendi, então eu vou traduzir. Se b é maior do que zero, eu posso escrever que zero é menor do que b, para não escrever o b duas vezes. Às vezes aparece assim, ó, 0 é menor que b diferente de 1, quer dizer que b tem que ser maior do que zero e b tem que ser diferente de 1. Representando na reta dos números reais, eu vou ter que b tem que ser maior do que zero, mas tem que ser diferente de 1. E com relação ao logaritmando n, n tem que ser maior do que zero. Para finalizar, vamos ver um exemplo bem simples. Dá para complicar, mas vamos ver um simples por enquanto. Determine o valor de x para que a equação log na base 7 de x menos 3 exista. Vamos analisar a equação.
Qual é a base? A base é 7. Qual é o logaritmando? O logaritmando é x menos 3. Então vamos ver. Primeiro, com relação à base. A base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. A base é igual a quanto? A base é igual a 7. Ela é maior que 0? Sim. Então tudo bem. Ela é diferente de 1? Sim. A primeira e a segunda condições estão satisfeitas. Segundo, com relação ao logaritmando n. N tem que ser positivo, tem que ser maior do que 0. Quanto que vale n? O logaritmando n vale x menos 3. Então eu tenho que x menos 3 tem que ser maior do que 0. Está diminuindo, passa para o outro lado, somando. Né? Aí vai ficar x maior do que 3. Eu quero chamar a sua atenção para um fato. Numa questão de prova, pode aparecer esse x aqui. E não podemos confundir esse x com o x que muitos autores usam para representar o expoente, o logaritmo. O x aí é uma incógnita que o examinador usou na questão. Por isso eu usei diferentes letras e chamei o nosso superexpoente de P, P de potência, para não confundir com esse x aí. Agora, para fechar com chave de ouro, como a solução aparece na resposta, lá na prova? Solução. X pertence a R tal que x maior que 3. O x não tem que ser maior do que 3? Beleza. Então, é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado você a entender essas condições de existência do logaritmo. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.